As mídias sociais transformaram a maneira como a sociedade processa as informações. E não é só pela instantaneidade, mas também pela forma como ela é apresentada. E para falar sobre o impacto do uso das redes sociais como veículo de informação, o Domínio Público conversa hoje com dois expoentes da comunicação social hamburguense, de diferentes gerações, Aurélio Decker e Eduardo Schmitz, o Dudu News. Boa tarde, meus colegas comunicadores. Boa tarde, Aurélio. Prazer tê-lo aqui de novo conosco, né? Depois de alguns anos. Ô, Jaime, eu me sinto honrado de estar aqui com o Dudu. Eu gosto do programa de vocês, acho que é um programa bem feito, de grande qualidade e de utilidade pública também. Perfeito. Dudu, prazer tê-lo aqui pela primeira vez como meu convidado, né? Olha, eu quero trazer a honra de poder estar compartilhando de um programa contigo, um programa que tem tudo a ver com o nosso trabalho também, né, Jaime? Domínio público. Nós trabalhamos para o público, trabalhamos para as pessoas. E esse programa é um programa para as pessoas, para as pessoas ficarem bem informadas, bem interessadas, bem inteiradas sobre os temas que fazem parte do dia a dia da nossa Novo Hamburgo. Obrigado pelo convite, estamos muito felizes de poder estar aqui contribuindo com o nosso domínio público. Pois eu vou começar com o Aurélio, uma questão até, né, de respeito pela idade agora, né? A gente sabe como é que são essas coisas. Mas, Aurélio... O jornalismo equipara as pessoas. Sem dúvida. Tanto que é por isso que vocês estão aqui hoje, para a gente conversar sobre o trabalho de vocês. Sim. Mas, Aurélio, lá atrás, quando tu começaste, né, não existiam essas brincadeirinhas como hoje, né? Então, como é que tem sido para ti? Porque é um processo, tu ainda tem, né, muita coisa, muito trabalho, muita coisa para contribuir ainda para a nossa sociedade. E como é que é essa diferença, né, de trabalhar de veículos físicos, a televisão, tem tudo bem, a gente sabe que é um veículo eletrônico, mas o jornal, e agora pequenos dispositivos eletrônicos. Como é que tem sido para ti? É um processo evolutivo. Sim. Que se manifesta em todos os setores da atividade humana. Não seria diferente no jornalismo. O jornalismo impresso está fadado a um cemitério. Aí é bem assim. Pode ser triste, mas é a verdade. Sim. Então nós temos que conviver hoje com as redes sociais. Elas são importantíssimas. Elas trazem a opinião das pessoas. Finalmente as pessoas podem manifestar, porque no jornal tinha o canto do leitor. Sim, eles mandavam sair em 3 linhas, 4 linhas e tal. Então era muito ruim. Sim. Fazer jornal naquela época era uma façanha. Comecei na 0 Hora em 1969. Eu nem era nascido. Então, tinha um jornal da 0 Hora regional aqui, em 40 municípios. Então, comecei lá, depois fiquei 3 anos na Calda Júnior, no Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha da Manhã, e aí fui, então, para o Grupo Sinos, e fiquei 48 anos no Grupo Sinos. Caldas Júnior. Orgulhosamente no Grupo Sinos. Bom, então vamos lá. Mudou tudo. Aqui em Novo Hamburgo, durante muitos anos, durante décadas, era assim, aconteceu uma coisa, vamos ver o NH amanhã para ver o que foi. As pessoas, elas se conformavam, se contentavam em saber, o NH vai publicar, e realmente publicava. Sim. Então a pessoa pegava o jornal de manhã, vamos ver o que aconteceu. Hoje não. Sim. Deu um incêndio, o Dudu está lá, vamos ver onde é que o Dudu está. Ele está lá, ele está no incêndio. Sim. Aí a pessoa olha, curte aquilo, fica informada e quer botar a opinião dela. Também eles não curtem, né? Porque a prefeitura, porque isso, porque aquilo, e aí começa. A pessoa quer participar sabendo da informação. E mais do que isso, ela quer deixar a opinião dela interagir, né? E nós estamos tentando, então, unir o velhinho de 74 e o garotão de 18, mas eu me sinto como se eu tivesse os 18. Sim, com essa convivência com o Dudu, a inquietude dele está me empurrando, me alavancando, catapultando. A chama da comunicação. Eu estou revivendo o tesão de fazer jornal, que eu amo tanto. Porque justamente, né, essa é a diferença que a gente vê, né? Porque trabalhar com comunicação não é um produto fácil. A gente imagina, a gente diz assim, é fácil, todo mundo quer se comunicar. Mas o produto em si, nós temos dificuldade para produzi-lo. E hoje eu vejo vocês produzindo isso de uma forma tão espontânea, tão natural. Então, Dudu, que bom que tu tens essa capacidade aí, tá fazendo o seu Aurélio Decker ainda se manter firme com tesão, como ele disse, para a produção de comunicação. E tu, meu amigo? Pois deixa eu contar uma história rápida aqui. Eu conheci o Lelo quando eu tinha 10 anos de idade.
desde muito pequeno, por influência, como não, do meu avô, o senhor Miguel Schmitz, ex-prefeito e diretor, ex-diretor do Grupo Sinos, como o Lelo, colega e amigo do Lelo também, eu adorava ler o NH. E eu adorava as crônicas de sexta-feira de Aurélio Decker. Eu tinha a alegria de poder ler na sexta e depois na segunda as crônicas do Lelo no NH. Então, um dia na Sociedade de Aliança, esse senhor aqui de 70 e poucos anos, hoje, na época com seus 60 e poucos anos, jogava tênis e eu parei ele. Eu quero te contar uma coisa. Eu tenho aí 10 anos de idade e eu gosto de ler as tuas crônicas do NH, os assuntos da cidade, gosto de me inteirar pela tua crônica. E aí ele ficou impressionado. Arregalei os olhos. Como é que é? Pois menino, né? De 10 anos. Pois é, foi assim que eu conheci o Lelo, há 10 anos atrás. Me impressionei. Então, eu sempre fui fã do jornalismo, sempre amei o jornalismo, sempre tive o jornalismo como um parceiro, assim. Então, em 2017, eu comecei lá no Facebook uma coisa simples, que já se chamava Dudu News, mas não era o que é hoje, claro, pela idade, pela capacidade, pelo tempo, pela experiência que a gente vai adquirindo, e fui convidado então para entrar na Rádio ABC. Na Rádio ABC do Grupo Sinos, ainda a M900. E quem estava lá? Aurélio Decker. E o que o Lelo me disse na época? Duas coisas. Um dia eu quero fazer uma dupla contigo e um dia tu vai trabalhar no The New York Times. New York Times. Novo Hamburgo não vai conseguir te segurar. E eu estou pensando a mesma coisa. Ele tem 18 anos, né? Então tem um futuro gigantesco aí. Aí, Jaime, o que eu pensei? Eu vou fazer uma dupla com esse velho. Mas não com 10 anos, né, Dudu? Não com 10 anos. Isso passando mas alguns anos, dia, evoluindo, né? Um dia eu vou fazer. Sim. Dito e feito. Começamos na TV de forma simples, depois no Facebook lá no meio da pandemia, e hoje é o nosso meio de convívio, desde o início do ano passado, fazer matérias juntos, né? Estar unidos e com um propósito, ajudar a comunidade. Fazer a comunidade crescer, mostrar os problemas da comunidade. Por quê, Jaime? Enaltecer as boas coisas. Enaltecer as boas coisas. Projetos também, bons, né? Claro, sem dúvida. O jornalismo é isso, o jornalismo é a realidade. E aí tu me pergunta, na rede social, como é que funciona? Como é que se teve uma transformação tão grande de uma agenda eu digo uma agenda de papel porque eu estou com uma... Tu ainda usa, né? Interessante isso, né? Interessante, né? Adoro a minha agenda de papel, não larga ela por nada. É um comunicador de mídias sociais, mas ainda é desadepto, porque isso é uma coisa que a gente sabe que provavelmente, de alguma forma, a escrita vai permanecer, né? Digo, um caderno... E para mostrar, tá sempre lotado, ó, então quer dizer que eu uso mesmo. Mas, Jaime, a gente muda de um diário de papel diário, né, como diz mesmo a palavra, para um aparelho de telefone como esse ou como qualquer outro, onde as pessoas têm a instantaneidade de saber tudo o que está acontecendo. O Léo trouxe uma coisa interessante aqui. No passado, quando havia uma ocorrência muito grave, as pessoas precisavam esperar para o outro dia para saber o que realmente aconteceu. Hoje, se é uma ocorrência, em 5 minutos elas já sabem. Por quê? Digo no meu caso, em 5 minutos eu recebo uma mensagem, um leitor, Dudu, está acontecendo isso. Vou lá, pego as minhas fontes, pego os meios oficiais. Se é uma coisa importante, vamos até o local. Se é uma coisa importante, vamos ver de perto. Não importa a hora. Não importa a hora. Pode ser de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Nós vamos até o local. Sim. E aí, Jaime, as pessoas já sabem na hora o que está acontecendo. Sim. Na hora. As pessoas têm a instantaneidade de saber o que acontece naquele momento. Pois é, isso é uma prática maravilhosa. Por um lado, ela é maravilhosa, por outro, nem tanto, porque aí surgem as notícias falsas, aí surgem as coisas... O espaço que a gente dá para o leitor é muito importante. As tentativas das pessoas a nos induzir a informação. Exatamente. Falsa. Sim, nós temos que checar tudo. Porque, como o Jaime disse, a rede social é um canal aberto. Todas as pessoas podem ter uma rede social. As pessoas e os perfis que as pessoas criam, porque muitas vezes os perfis que as pessoas criam são diferentes delas, é outro nome, outra foto. Os perfis fakes, pois é. E isso abriu uma vala, assim, grandiosa, para essas pessoas virem nos ofender, para essas pessoas virem nos criticar, para essas pessoas virem nos ameaçar.
para essas pessoas tentarem induzir o nosso leitor a uma informação diferente do que é a realidade. Os haters, né? Os haters, exatamente. Então, isso é muito... Ao mesmo tempo que... Também. A gente tem os haters na Câmara. Temos. Nas postagens. Claro, e crítica, e duro, né? E pesado. E eu digo o seguinte, a gente, como repórteres, como comunicadores, nós temos o papel de dar a realidade. E esse papel do jornal, do impresso para a rede social não mudou. Mas, do impresso, onde não havia espaço para o leitor para a rede social, nós temos a mudança de que essa realidade pode ser questionada. Essa realidade pode ser induzida a diferença. Pode ser questionado. Acrescentado. Sim, acrescentado, modificado. Criticado. Traga um exemplo. Tem um acidente de trânsito. Sim. Tem gente que vai na postagem, não foi isso que aconteceu, tu tá mentindo, mas foi aquilo que aconteceu. Sim. Mas tu vai ver, é um familiar, é um amigo da pessoa que se acidentou, que não queria que a notícia tivesse publicada, isso é normal. Já acontecia no passado, né, Lelo? Eu do livre. Notícia nunca foi para gosto. Mas então, o espaço que a rede social abre é muito extenso. É muito extenso. Ele é um paradigma positivo para um lado, mas um paradigma um pouco negativo. Eu acho que a gente não pode destruir. Por quê? A agilidade que as pessoas ganharam com isso aqui é muito importante. É uma liberdade. Sim. Eu sempre penso, quando eu falo em rede social, um passarinho voando, né? A liberdade de um passarinho voando. A liberdade das pessoas ter informação na hora, de forma livre e independente. Isso é muito importante. Lelo, eu vejo, por exemplo, que durante esse momento de transição, né, de comunicação, sendo de um analógico para um digital e ainda, né, nós temos ainda um analógico muito forte, ainda temos, né, mas aqui em Novo Hamburgo, até peço o acesso às tuas informações de memória, quem começou com isso, a usar as redes sociais para comunicação? Porque a gente sabe, né, da comunicação como estabelecida pelo jornal ANH e pelos, né, seus veículos, como a rádio, e o próprio site, porque eles também têm, né? Tinha o site informativo no Facebook. Mas quem de forma independente aqui em Novo Hamburgo começou? Foi o Martin? Quem começou a fazer o tipo de trabalho que, digo que foi precursor nessa maneira direta de informar? Foste tu? Quem foi? Não, uma definição. O próprio NH, né? O NH teve um momento que começou a fazer o noticiário virtual. Sim, que foi tinha um jornal, a assinatura virtual, começou a assinar e tal. Sim. Começou, então, vamos dizer, oficialmente, o núcleo organizado de comunicação foi o próprio NH. O próprio NH. Ele começou, mas preso à história do papel impresso, foi vagaroso. Sim. Vagaroso. Que é difícil mudar. E não que eu tenha dito, né? Eu fui diretor lá há quase 30 anos. Sim. Mas era uma questão de cultura organizacional. Nós temos que mudar. Não, eu sou apegado ao papel até hoje. Sim. Eu gosto de ler o jornal impresso. Só. Sim. Eu também. Bom, né? Mas então, foi o NH que eu me lembro. Independente de gerações diferentes. Eu tenho todos em casa. Sim. Eu recebo todos de manhã. Alguns repórteres acabaram, então, fazendo blog, fazendo página e tal. O Heitor Mero começou. O Mauro Raff começou, tinha um programa na TV e também começou. Foi aos pouquinhos. Sim, agora, eu acho que... como estrutura, foi o próprio NH que começou. Sim. Mas independente, assim, quem de forma independente... Eu acho que... Começou por o seu nome, não, como né? nós, eu não sei de episódios semelhantes. Não conheço. Pode ser que existam dezenas. Eu não conheço. Sim. Como que nós estamos fazendo. Sim. Com a responsabilidade de informar. É que no Instagram vocês estão sendo pioneiros, na minha opinião, porque eu vejo muita coisa pelo Instagram, e tu vê, né? foi uma coisa simples. Pelo Instagram eu não tinha visto. Eu vi por exemplo, o Martin costumava fazer vídeos pro Facebook. Pro Facebook. Mas pelo Instagram vocês são pioneiros. Isso aí, pelo menos a informação, não é que a informação que eu tenho, pelo menos é o que eu testemunhei. Mas eu faço no Facebook há mais de 10 anos. Não, exato, por isso que eu fiz atravessando o rio, nadando no rio. Sim, no Face a gente tem, né, referências mais antigas. Na notícia junto. Sim, não aquilo. Participei de uma coletiva com a prefeita de Novo Hamburgo e eu fiz umas perguntas e eu tenho exclusividade nas respostas. Isso qualquer babaca consegue, até eu consigo isso. Eu quero ver um pouco mais. As pessoas exato. É o que vocês estão fazendo hoje. É isso. Sim. Dentro do possível, estar no local do fato. Dentro do possível. É o nosso slogan, né? Os repórteres que estão onde a notícia acontece. Mas, Jaime,
sobre essa questão de quem, né, de como é que começou esse movimento da agora, internet. O Dudu, desculpe, o Dudu, como criança, ele já fazia isso. Sim. Bom dia, Novo Hamburgo. Estamos aqui, a Rede Globo, nós estamos transmitindo. Eu dizia, meu Deus, esse piá! E eu comecei a gostar e comecei a acompanhar ele. Então, ele foi um precursor. O projeto começou quando? O projeto começou em 2016. Então, 16. A gente tá... Então tu tinha o quê? 12 anos? 12 anos. 12 anos. Ele foi um pioneiro. 12 anos, eu nunca imaginava que ia ser comunicador com 12 anos. Com 12 anos. Né? Com 12 anos eu estava preocupado. E só na tomar banho no Guaíba. E só no computador. Sim. Então, nesse sentido, sim. Porque o Marte é locutor da rádio, eu também. Sim. Eu fazia a crônica no NH, o Rodrigo já Ele já nasceu digital. Ele nasceu digital. Embora tendo todo um respaldo, uma expertise do E as avô. crônicas, quando era criança, impresso. E agora ele está digital total. Mas, Dudu, desculpa te interromper, já te interrompendo. Mas é uma vocês, conversa, né? Eu tenho respeito enorme Não, de maneira nenhuma. Aqui a gente está conversando. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Vocês têm esse direito garantido pela Constituição. Pois é, deixa eu fazer um registro importante. O NH começou com o digital lá com o Zip Top. Eu lembro, Zip Top NH, lembra? Zip Top NH, isso foi em 2007. Era um ensaio. Era um ensaio, não era grande coisa. Aí tinha o novohamburgo.org. 2007? 2007. Meu Senhor. Novohamburgo.org, que começou em 2005 com o Rodrigo Stephan, que hoje nós damos sequência lá com o valedossinos.org. Então, que tem a TV, a Vale TV. A Vale TV. Então, o que já fomos, né? Participamos, né? Várias vezes entrevistados também, né? Estação Hamburgo, uma bancada parecida com essa aqui. Pois é. Mas eu acho que o pioneirismo da internet em Novo Hamburgo começa com o novohamburgo.org e depois com o ZipTop NH. Eu acho que aí começa. Mas de forma independente, sim. Acho que o Martin começou em 2014, 2015, com o portal Martin Beira, né? Também com um trabalho tentando traduzir de forma independente, né? Ele havia deixado o NH, havia deixado a Rádio ABC e passou a trabalhar de forma independente com a sua marca. Então, na época, lembro... Depois foi para a rádio como funcionário. Depois foi para a rádio, isso. Lembro da época das discussões com o ex-prefeito Lauermann, gostava das matérias dele também, sobre as questões envolvendo a cidade, né? Então, sim, foi um trabalho que começou lá em 2014 ou 2015. O Léo está desde 2012, se eu não me engano, no Facebook. Sim, 2012. 2012. Aos pouquinhos. Dá para até conferir aqui na rede social dele desde que ano ele está. Não, mas nem precisa. Mas é por aí. Sim, preciosismo. Olha, 13 de maio de 2012. Então ele começou as suas vivências. Sua jornada. E eu lembro, quer ver? E ontem à noite nós falamos sobre isso, um exemplo sobre essa história de rede social do Aurélio Decker. Em 2017, o Lelo levou em janeiro de 2017 para prefeito para andar de ônibus e deu 2.000 e poucas curtidas aquela matéria. Época, né? 2.000 curtidas na época. Sem tanta gente usando, né? Porque a gente sabia que a dificuldade que era. Mas eu estava parado pelo NH, pelas crônicas do NH, então tinha essa estrutura. Sim. Então, era uma força e ainda continua sendo uma força muito grande. Pois é, esse tempo passou. E o que acontece, Jaime? Como eu disse no último comentário, essa questão do celular abrangeu a população de uma forma muito grande, não só em Novo Hamburgo, não só no Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas no planeta Terra. Né? Sim. Isso aqui nos permite saber onde a gente está em qualquer momento. Né? Então é uma loucura. Bom, vamos lá. E aí, a minha geração, que nunca esteve acostumada a ler jornal, e que é hoje a geração que vai construir esses próximos anos, essa próxima história que está chegando, são pessoas da minha idade, pessoas um pouco mais jovens, pessoas um pouco mais velhas, onde é que elas buscam informação? Elas vão lá, na rua, as pessoas me param 50 vezes por dia, 100 vezes por dia. Ontem nós saímos na rua, Lelo, e as pessoas nos pararam, pessoas de todas as idades. Não tinha ônibus. No ônibus, nós temos o pessoal batendo palma no ônibus para nós. Então, quer dizer, isso aqui trouxe a rapidez e trouxe a proximidade com o público e trouxe essa juventude que não lê jornal impresso, que não lê os veículos tradicionais para essa linguagem mais informal. E muitos adultos E por também. que a gente tenta manter essa espontaneidade, essa naturalidade, essa independência jornalística?
por conta desta linguagem de aproximar esse público, seja ele que não lia o jornal impresso, como nós temos muitos, seja eles os que liam o jornal impresso, como nós temos milhares. Estão migrando. Que estão migrando para essa tecnologia, nós queremos trazer eles para perto da gente. Como é que a gente traz eles para perto da gente? Tendo uma linguagem parecida com a deles. E no ônibus. E buscando as principais notícias. Nós não fizemos todas as notícias, isso é inviável. E ninguém consegue. Sim, nós procuramos averiguar quais são as principais notícias. E aí a gente procura dar bastante sobre isso. Sim. Exatamente. Sim. Mas nós não temos a pretensão de que agora nós vamos ter 500 repórteres na rua fazer não sei o quê para dar... Aí vai quebrar o projeto, né? Porque o projeto é a dupla. Sabe? Eu vi o vídeo do fio. Dos fios. E eu conheço aquela casa lá, porque eu já tinha visto aquilo lá. Inclusive, uma vez eu estava, é porque mora uma pessoa conhecida minha ali. Eu disse, mas esses fios aqui... Só que eu não sabia que eles estavam mais baixos ainda. E aí, a questão de ter que levantar aquilo ali... Nós fizemos... Eu acho que é importante essa demonstração. Essa narrativa. Sim. Esse fato. E eu quero fazer um outro registro aqui. Claro que eu já tinha, eu e o Lelo, no Instagram, alguma coisa antes. Tu falasse que a gente fosse pioneiro no Instagram. Sabe como é que começou essa história no Instagram? Eu vou contar. Eu acordei de manhã numa segunda-feira, há um mês atrás, fui fazer minha conclusão da minha carteira de motorista, CFC. E marquei com o Lelo para tomar Não, o Lelo estava fazendo um exame. Eu fui tomar um café na Padaria Brasil. Eu estava caminhando na rua, e aí eu parei, um monte de gente me parou, e uma das pessoas que me parou me falou, olha os fios aqui. Eu peguei, abri a câmera, dei meu celular para ela e disse, filma. Peguei, enrolei os fios no meio do meu pescoço e comecei. Sabe quantas 1000 visualizações deram os vídeos no Facebook e no Instagram? 80 mil visualizações. 80 mil visualizações? E eu disse pro Lelo, nós vamos ter que começar a comprar essa briga que o Lelo já tinha... Em 2019. Sim, eu fui dentro da RGE, eu enrolado em fio pela cabeça, por tudo, entrei no escritório e disse para as pessoas que estavam lá, desculpe, isso aqui é um protesto pacífico em favor da nossa comunidade. Esse lixo aqui não é nosso de Novo Hamburgo, é da RGE. Com licença. Comecei a juntar os fios e jogar pedaço de arame, sobras de construção. As coisas que ficam, né? Lixo. Comecei a jogar em cima, filmamos. Sim. Meu Deus do céu, a repercussão que deu. Credo. Então, claro. Na rede social. Porque o Lelo sempre teve isso, né? Sempre foi muito espontâneo, muito direto, né? Muito franco. Às vezes até assusta, né? Mas com essa participação do Dudu, nós turbinamos essa coisa. Eu tinha umas coisas feitas lá atrás, mas com ele eu turbino essas coisas. Sim. Nós estamos num processo de estar presente nas coisas e mostrar detalhe disso. Isso. Inclusive a tesourinha. A tesourinha quebrou, minha mão. Fui cortar o fio, a tesourinha quebrou. Mas faz parte, né? Mas a sinceridade em dizer, as pessoas dizem, Lelo, tu é um mestre, Deus o livre. A vida não retrocede. Sim. Eu não posso fazer o jornalismo de antanho, lá do passado. Eu tenho que aprender com o Dudu, com a vitalidade dele. E ele tem algum pepino que eu digo, não, vamos entrar por aí, nós vamos fuçar. Dudu? Isso também. Eu já sofri muito. Não, então, nesse sentido, nada como saber. Eu posso ser útil óbvio, com ele. Né? Ele é mestre, sim. Eu elogio ele quase todos os dias. Olha o meu ego, vai pra Santa Catarina. Vai surfar e volta. Vai surfar. Esse dia ele me elogiou tanto que meu ego foi pra Santa Catarina, eu peguei uma prancha... Pegamos meu cartão de crédito e disse que ia ficar o mesmo. Eu quero fazer uma declaração aqui muito importante. Que eu disse para um Uber, eu entrei no Uber para ir para a faculdade anteontem, eu acho. E eu entrei no Uber como acontece todos os dias, e o Lelo sabe, eu entro no Uber e o Dudu tá aqui, eu quero fazer um vídeo para não sei quem que gosta muito de ti, minha mulher é tua fã. E a gente faz. E eu entrei no Uber e ele me perguntou por que tu e o Lelo deram tão certo. Uma vez em 2000 Não, ano passado. Um grande amigo nosso me disse, uma pessoa nos perguntou, por que é que o NH deu tão certo? Por que que o NH, na sua época de impresso, foi um jornal de tanto sucesso? Sim, tanto que a Zero Hora nunca conseguiu entrar aqui, né? Reconhecido? Ninguém conseguiu. Reconhecido localmente, lido localmente, mas reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Por quê? Eu tenho essa explicação. Ou tento parecer ter.
os fundadores do Jornal NH, a família Guzmão, representada pelo Mário Alberto Guzmão e pelo Paulo Sérgio Guzmão, eram amigos, ou melhores amigos do Aurélio Decker. Eram amigos. Os diretores... Me aguentaram. Os diretores do NH, Gente, aguentaram. meu avô, era amigo do Lelo. Eles saíam para fumar um cigarrinho lá fora. Eles jogavam tênis junto. Eles comiam churrasco. É amigo, né? Era. Amigos de uma vida, né? De décadas. De 50 anos juntos. Sim. O Mário e o Lelo jogavam tênis junto. Um jogava para pegar a bola, o outro para não perder o emprego. O Mário cuidava só da rede, eu só do meu emprego. Não podia ganhar dele. Não, tu não podia ganhar. Contra ele, nunca jogou. Não. Jaime, o sucesso de uma grande relação profissional entre pessoas que precisam cooperar para crescer e para construir, não, você é amigo do prefeito porque agora eu tenho uma relação profissional. Não é isso, não. Uma relação profissional onde os dois precisam construir juntos, ou os 3, ou os 4, ou os 5, ou os 6, ou os 10. É a amizade. E se tem uma coisa que eu peguei no gancho, e aí eu respondo a pergunta desse leitor, por que a dupla Dudu e Lelo deu tão certo? Porque além de nós sermos colegas e termos um respeito enorme, maior do que surfar em Santa Catarina, voltar a gastar no cartão de crédito, etc., nós somos extremamente amigos. E não é amigo assim, né, Lelo? Esse dia eu estava no hospital com o Lelo, vai fazer um exame, eu vou contigo. Por quê? Porque nós não somos somente colegas profissionais, nós somos amigos, irmãos do coração, do peito esquerdo. Então, isso favorece a relação, isso favorece a espontaneidade do nosso trabalho, a naturalidade e a independência. Porque a gente sente natural de gravar um vídeo e juntos dizer: a RGE é uma vergonha, a prefeitura não faz nada, os vereadores parecem também não fazer nada nesse quesito. Então, a gente se sente natural para falar a verdade. E isso só existe e acontece, como aconteceu com o Mário Alberto Guzmão, como aconteceu com o Paulo Sérgio Guzmão, que Deus o tenha, grande diretor, grande cidadão mesmo. Só aconteceu por conta da amizade entre essas relações. Então, a nossa relação, se é tão querida pela cidade, tão querida pela comunidade, é por causa da nossa amizade. Que bacana, linda declaração. Eu, quando encontro o Dudu, assim como faço com meus filhos, embora não tenha nenhum sentimento paternal por ele também não é o meu filhinho. Sim, nós exato. somos profissionais. Mas claro. Eu beijo ele quando eu encontro ele. Ele me beija. E as pessoas já... é uma relação de irmandade. É isso aí. Exato. Eu não tenho nenhuma vergonha de beijar. Os italianos fazem isso, né? Os italianos se beijam, se encontram. Os árabes também. Mas é uma relação de irmandade interessante, que as pessoas perguntam, né? Como é que é essa amizade entre uma pessoa de 74 e uma pessoa de... Subimos numa árvore de nós dois. Porque a profissão une vocês. O ideal, o valor de comunicar que une. Porque a gente sabe o que é a paixão. A gente tem aqui 3 gerações diferentes, né? E o que nos fez escolher a comunicação como profissão? Olha... Né? E o que nos dá paixão? Por que eu estou aqui fazendo isso? Por que eu podia estar fazendo outra coisa? Ser um bancário, um piloto de avião, qualquer coisa. Um balconista. Mas escolhemos aqui, temos indivíduos de gerações diferentes e que gostam de comunicar, gostam de fazer. Quando tu fala de tesão, é claro que no decorrer do tempo, até em função das coisas que vão acontecendo na vida da gente acaba perdendo um pouco o tesão. Mas vendo a forma como tu fala, reacende a chama. Por isso que eu entendo a tua posição, Lelo, de dizer assim, o tesão reacende. Porque lá atrás, quando a gente era gurizote, pensou... Eu não tão guri quanto ele, né? Mas lá atrás a gente tinha esse tesão, essa chama de produzir comunicação. E, Dudu, tem uma questão também que eu acho interessante, que eu acho que é importante reportar aqui, que tu decidiu fazer a faculdade de jornalismo. Exatamente. Num período em que as pessoas já não estão mais nem se preocupando muito com isso. Eu queria saber por quê. Olha, vamos lá. Primeira coisa que eu digo isso, inclusive, para os meus amigos colegas. Isso eu aprendi com ele, principalmente com outros amigos nossos em comum, que são professores e mestres do jornalismo. O jornalismo, Jaime, a gente aprende na prática, no dia a dia. Exato. O jornalismo próximo das pessoas, a gente aprende trabalhando. Não é numa A gente cátedra. aprende vivendo, Sim. vivenciando.
ouvindo principalmente, né? Não só falando como a gente fala ou escrevendo, mas ouvindo as pessoas, vendo, enxergando as realidades de perto, da delegacia de polícia que é aqui do lado, da invasão, daquela pessoa que não tem asfalto na frente de casa, do acidente, do incêndio, da pobreza. O rio é o esgoto. O rio é o esgoto. Então, assim, o jornalismo a gente aprende na prática, no dia a dia. Se a pessoa vai escrever uma notícia e nunca foi numa delegacia de polícia, nunca foi ver um problema de perto e sentiu no calor humano esse problema, ela não tem grandes chances, né, de ir para frente, de seguir o barco, de seguir o caminho. Se não sujou o pé. Gente, se não sujou o pé. Se não sujou o pé, não. Essa história de, não. Hoje tem muito isso, né? O cara chega na redação, senta, pega o telefone. Vem cá, tem uma foto pronta aí, um texto pronto já para publicar aqui na minha rede social? Ou melhor, tem um texto pronto para publicar aqui no meu jornal já para nós botar aí? Uma imagem pronta? Não, o repórter não quer, mas impressionante. O repórter se acostumou a ficar sentado esperando que alguém mande uma foto e um texto para ele. Como é que é a expressão que tu diz? Ela pode ser maldosa, mas são os filhos da pauta. Fica Repórter esperando. O que tem para mim? Para mim não tem nada hoje, então eu vou para casa. Eu não vou pro centro ver o que pode estar acontecendo. Sim. E aí E o pior, Filhos da pauta. o cara tá indo no incêndio, tem um carro virado com as rodas para cima, com as pessoas fora do carro, mortas, ele não liga pro jornal. Não é comigo, não está na minha pauta. Eu acho que houve um decréscimo no jornalismo nesse aspecto. No meu tempo de NH, todo mundo ficava de olho aberto e ligava para o jornal imediatamente. Óbvio. Bom, e aí continuando. O porquê da faculdade? Bom, a prática a gente já tem no dia a dia. A teoria um pouco também, mas eu quero aprofundar esse conhecimento nas teorias jornalísticas que são importantes. Por quê? Porque em algum momento, e vai chegar, e a gente já tem, aqui eu já posso dizer, existem alguns convites sim para ingressarem em alguns veículos, não de Novo Hamburgo, mas fora de Novo Hamburgo, para fazer um trabalho, e isso é interessante. Não vou dizer aqui no momento quais são. Não adianta nada. Não adianta o furo. Não, segura. Mas existem alguns convites para fazer um trabalho de veículos estaduais, de veículos grandes, para trazer as informações de Novo Hamburgo, e aí escolheram eu e o Lelo como uma referência. Nós teremos novidades nos próximos dias, nas próximas semanas ou nos próximos meses. Então, para me aprofundar nas teorias dos veículos que eu passe a ingressar depois, de emissoras maiores, de rádio, TV, jornal, o que seja. As plataformas não importam, né? Para que eu possa estar também um pouco mais conhecido nas teorias do jornalismo, no que faz a base, né, de uma edição, de uma formatação, de uma diagramação, de uma escolha, essas coisas. Uma teoria de comunicação, as teorias de comunicação, né? Jaime, são básicas. Eu não tenho dúvidas que a prática é o mais importante. O viver o dia a dia do jornalismo é o mais importante. Os destaques estaduais do Dudu que ele tem na ponta da língua. Agora? Os que não formaram, não fizeram faculdade. Isso não é um mérito. Sim. Os destaques estaduais. Desculpa, diga gente que importante. Armindo Antônio Ranzolin, Lauro Quadros, Lazier Martins, vamos ver quem mais. Paulo Santana. Comunicadores importantes. Deve ter mais uma série. Não existiam faculdades antes. Pedro Ernesto Denardim. Mas eles não fizeram. Não fizeram, não. A minha pergunta, Lela, é que tu também é anterior. Tu és anterior. Eles seriam ainda melhores se tivessem feito. Houve um período em que as faculdades elas acabavam engessando um pouco. Eu sou oriundo de uma faculdade de um período em que não era possível fazer estágio. Então aí te pergunto, como é que pode tu te formar numa faculdade durante 4 anos e ser impedido de fazer um estágio? Onde não podia fazer o que tu disseste, que a experimentação é poder ir para a rua fazer as coisas. Ver de perto. E tu não podia. Aí tu fica 4 anos fazendo uma faculdade de jornalismo sem poder exercer a profissão. Bom, isso na minha época, mudou, claro. Ainda bem. Graças a Deus. Mas hoje mudou porque foi o pé na porta, né? Porque veio de fora para dentro. As universidades tiveram que se adaptar. Eu sempre, exato, graças a Deus. E os jornais também começaram a fazer cursos internos para a formação de jornalistas, rapidamente. Eu fiquei feliz, Jaime, que eu ingressei na Fevale. E os meus 2 principais professores de segunda a quinta-feira são jornalistas e principalmente repórteres.
São pessoas que vivenciaram o dia a dia de uma redação, vivenciaram o dia a dia de centenas ou milhares de histórias, que é o Marcos Santuário e o Alisson Coelho. Grandes amigos de antes. O Santuário me encontrava nas feiras e me cobrava, quando é que tu vai entrar, e eu entrei. E a gente tem a oportunidade de discutir sobre o jornalismo e de aprender um pouco da prática com as informações que ele traz, com as vivências que ele traz e que o Alisson também traz. Felizmente, graças a Deus. E eu fui junto com ele na inscrição da Fevale, sentei do lado dele, ficamos 2 horas lá para acompanhar esse caminho importante. Legal, muito importante. E aí, eu não tive isso, mas eu fui no Estado de São Paulo, que para mim é o melhor jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, perdão, Folha de São Paulo. Fiquei uma semana na Folha de São Paulo, fui para o Globo no Rio. Eu tenho uma penca de seminários, todos eles técnicos, de redação, de comercial, de circulação. Eu fui buscar o apoio que eu precisava, que eu não tive na faculdade, porque o melhor jornalista é o que faz a faculdade e que tem a prática também. Sim. Esses são os melhores que eu conheci. Exatamente. Então é esse caminho que tu está buscando agora também, agregar mais essa parte. Conhecimento é uma coisa que só agrega. Sim. Conhecimento é uma coisa que a gente deve buscar, acho que todos os dias. É maravilhoso. Então, assim... E pensando assim, tu tem 18 anos. Se tu começaste com 12... Tu já tem 6 anos de prática. Já é mais do que o tempo de uma faculdade. E eu porque digo a faculdade de jornalismo demora normalmente 4 anos. E eu digo assim, e pego um exemplo do Lelo. Lelo foi dar uma palestra uma vez numa universidade, e ele perguntou, quantos alunos tem a universidade? Ninguém sabia. Quantos cursos tem a universidade? Ninguém sabia. Quantos prédios tem a universidade? Ninguém sabia. Você já foi numa delegacia de polícia, daí um levantou a mão e disse, eu sou ficha limpa. Mas eu não estou dizendo que é ficha suja. Graças a Deus nunca fui numa delegacia. Não foi conhecer. Pois é, então assim, uma realidade. É uma série de coisas que eu acho que mudaram. Mas na época eles sabiam sobre a movimentação extrema de alguns quilômetros dos camarão fêmeas nas águas do Atlântico Sul. Nas águas do Atlântico Sul. Que nunca viu esse camarão, nunca foi nas águas do Atlântico Sul. Isso vira capa de jornal. Sim. Vira capa de jornal. Sim. A teoria exagerada tirou muito da credibilidade das universidades. Então, hoje eu vi diferente. Eu fiquei preocupado que quando eu chegasse eu veria isso. Não. Eu vi o contrário. Eu vi uma universidade que se preocupa com a prática. Sim. Que quer misturar a teoria com a prática para não deixar esses alunos chegarem no estágio final dos seus cursos, e muitos deles que estão começando ali agora, né? Não estou dizendo que o Dudu aqui, não é isso, mas eu já tenho, né, todo esse tempo aí de 10 anos que eu venho construindo essa história aí junto com o Lelo, junto com outras pessoas, né? Mas pessoas que estão começando com o curso e não tinham contato antes com o jornalismo, mesmo querendo já fazer talvez jornalismo. Sim. Os cursos estão se aprofundando para que essas pessoas possam chegar no final do curso sabendo, pelo menos um pouco, sabendo muito da teoria e pelo menos um pouco da prática do jornalismo. Isso é importante. E é interessante porque os colegas dele também vão se beneficiar. Claro. Dessa forma como ele... Porque os caras, tá fazendo assim... Como é? E o professor fica, não vai dar pipi, não. O professor fica... Sim, né? Ele vai dando a aula e olhando pro Dudu. Mas se complementam, né? Tá todo mundo na troca, né? Mas é possível conviver, trocar informações. E eu fico feliz com essa convivência. Sim, muito feliz. Sim, sem dúvida. O jornalismo, eu acho assim, eu sempre falei nas faculdades, universidades que eu fiz palestra, no jornalismo, nós repórteres, cronistas, apresentadores, comentaristas, nós não vamos ficar ricos. Ninguém. Eu não conheço nenhum jornalista rico. Deve ter algum por aí. Mas aqui na nossa região não tem. Mas o risco de ser feliz é muito grande. É enorme. Sim. Tu tem uma profissão que tu ama e que tu tem vontade de exercer. O jornalismo expele as pessoas que... Eu não tenho o que fazer, eu vou ser repórter um tempo, porque eu estou esperando um concurso público. Enquanto isso, eu vou ser repórter. Não, ele não vai sobreviver. Não. O jornalismo expele isso. Sim, sem dúvida. Então, é assim, a gente corre o risco de ser muito, muito, muito feliz. Mesmo. Que bom. Bom, a gente tem... Né, a nossa conversa pode durar muito tempo, mas o tempo não dura o tempo que a gente precisa. Eu sei que tu tens um compromisso, né? E eu quero deixar o espaço agora para as considerações finais de vocês. Pois é. As considerações finais é para ficar para a história sempre, né? Considerações finais é o cara que não assistiu o programa, não estou dizendo que ninguém não queira, mas o cara que assistiu, o que nós vamos falar por último, né?
O que eu vou falar por último é, primeiro, assista o programa inteiro, porque ficou muito legal, ficou muito querido, ficou muito interessante, ficou muito importante. Foi um programa que o Jaime já é um grande amigo há muito tempo, eu admiro o trabalho dele aqui na Câmara, né? O contato que ele tem que ter com a gente, e o Jaime é um cara competente, um cara profissional, ele é um repórter também, e eu fico feliz porque nós estamos aqui numa grande TV, que é a TV Câmara, uma grande empresa, que é a Câmara de Vereadores, uma empresa da comunidade, claro, Sim. mas uma empresa, uma organização, uma instituição do povo que faz as notícias daqui para que a imprensa possa noticiar, que é o que faz a assessoria de imprensa. Mas o Jaime, ele não compete só a um simples cargo de assessor de imprensa. Ele é um repórter, ele é um jornalista nato, ele é um cara que quando precisa fazer a crítica ele faz, ele é um cara que quando precisa apontar ele aponta. Então, por isso que eu considero ele um grande profissional, um grande amigo. Sempre admirei ele muito e tenho a alegria de poder estar gravando com ele e com o meu professor aqui o programa. Professor não! Meu colega! Colega! Jaime, o que ele diz de ti, ele não está fazendo favor nenhum. Tu é merecedor disso. Eu já tive aqui várias vezes, a gente se peste por aí no jornalismo a toda hora. E ainda mais na Câmara, que a Câmara foi a instituição que eu mais briguei na minha vida de jornalista. É verdade. Brigas homéricas, históricas, fui processado. Uma vez fui processado pelos 21, injúria, calúnia e difamação. Por sorte, nunca fui condenado. Mas, enfim. Por 21, mas eu respeito a Câmara. Por quê? Porque ela é a demonstração que nós estamos num país democraticamente livres. Sim. A presença dos vereadores ela é super importante. A ausência disso seria ditadura. Deus me livre. Não quero ser político, não quero ser coisa nenhuma. Mas, por favor, a Câmara é importante sim. Desde que o repórter possa dizer, os vereadores andam de olhos vendados, eles não enxergam na cidade os fios pendurados. E é exatamente isso que eu ia dizer. E digo esse recado aqui para os 14 vereadores de Novo Hamburgo. Quando nós fizemos uma notícia e criticamos vocês, não é porque nós não gostamos de vocês. É porque nós queremos que os vereadores estejam presentes, porque eles foram eleitos pela população. Democraticamente, a população escolheu eles para que a representação fosse feita. Quando nós falamos, os vereadores de Novo Hamburgo parecem não se importar com os problemas da cidade. Eles não enxergam, eles não reclamam, para eles está tudo bem, para eles está tudo certo. O que importa é a base, nós somos da base. E isso é uma coisa que eu quero dizer, já me permite. Mas claro, tem uma TV pública. Uma TV pública. Um recado importante. Legislativo, mas é uma TV pública. Eu espero, e digo isso com toda a crítica possível, respeitosa, como nós temos sempre. E o Léo também espera isso. Eu espero que a gente possa viver um dia, aqui em Novo Hamburgo, na Câmara de Vereadores, que a gente pare com essa história de eu sou da base, eu não posso votar assim. Eu sou da oposição, eu não posso votar assim. Nós temos que pensar na cidade de Novo Hamburgo. Não na base da prefeita, do prefeito, do secretário, que é meu amigo, que é meu irmão. É igual os repórteres, imagina. Não, eu não posso pensar notícia porque o cara é meu amigo. Eu acho que os vereadores têm que se inspirar um pouco mais nos repórteres para conquistar a independência. Afinal, eles são independentes. Nenhum prefeito, nenhuma autoridade tem o papel de tirar o cargo deles, a não ser a justiça por coisas erradas e ilegais. Mas eles são independentes, eles têm o poder do voto, eles têm o poder da democracia. Que Novo Hamburgo possa fazer esse exercício, que a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo possa fazer cada vez mais esse exercício, de estar perto das pessoas, como nós estamos, e de, além disso, ser independente na hora de pensar no futuro da cidade. Muito bom. Votar naquilo que é bom para a comunidade. Ser contra aquilo que causa dano na comunidade. É isso. Parece simples. Parece simples, né? Parece simples. Parece simples. E vou finalizar por aqui agradecendo a presença desses meus colegas comunicadores, né? E futuramente vamos ter um jornalista, então, documentado, como a gente costuma dizer, né? E eu tenho a satisfação de ter, então, aqui a presença de Aurélio Decker e do Dudu News. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação dos colegas comunicadores Aurélio Decker e Eduardo Schmitz. O Dudu News. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras de nossa programação. E você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!